Salve progressistas, eu sou o Clayson. Hoje nós vamos falar desse quebra-pau que está envolvendo ministros, ex-ministros do Bolsonaro, e aí entra o filho pelo meio, uma bagunça que não tem fim, o negócio está realmente feio, mas feio mesmo, a ponto de envolver um processo criminal. Você vai saber de tudo o que está acontecendo a partir de agora aqui, só que para começar o vídeo eu quero trazer essa reportagem da Veja que é espetacular. Bolsonaro deve estar assim, Bolsonaro deve estar desesperado, porque agora... Não, Clássico, por que você tá rindo? Porque, poxa vida, sabe, a gente tem aqui um pessoal bolsonarista que fala, estamos há 700 dias sem corrupção no governo Bolsonaro. Como assim? Bolsonaro sempre foi corrupto, sempre foi corrupto. O título dessa reportagem da Veja: ex-assessor de Bolsonaro confirma rachadinha. Confirma a rachadinha do presidente. Na verdade, na família dele, né? Que é a mesma coisa. Um dos amigos mais próximos do capitão, Valdir Ferraz, diz que uma ex-mulher do mandatário comandou o esquema nos gabinetes de Jair, Flávio e Carlos. Rapaz, olha, eu vou deixar a reportagem completa aqui para você acompanhar, mas eu vou destacar os principais trechos e esse aqui é um dos mais importantes. Olha só. A jogada dela, a ex-esposa do Bolsonaro, era a seguinte: quer ganhar um dinheiro? Te dou R$1.000 por mês. Me empresta seu documento aí. Aí, olha só, gente. Pegava a carteira do cara que estava entrando na Câmara, recebia 8 mil, 10 mil e dava R$1.000 pro cara. Leal a Bolsonaro, o Jacaré faz questão, que é o nome aqui, né? Faz questão de ressaltar que o presidente nada sabia das traficâncias da ex-mulher. Nem ele, nem seus filhos. Em sua tese de defesa, o 00 argumenta que os parlamentares se preocupam apenas com a atividade política, deixando a rotina do gabinete para pessoas de confiança. A ideia inicial não é incriminar Bolsonaro ou os filhos. Pelo menos um amigo, ele quer incriminar talvez a esposa, a ex-esposa do Bolsonaro. Mas por um lado, quando ele fala que isso acontece dentro dos gabinetes do Flávio, do Carlos e do próprio Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, pai, quando ele fala isso, ele incrimina os três. Não tem como não ser assim. Porque a responsabilidade é dos três. São eles que contratam, são eles que colocam essas pessoas lá dentro. E é óbvio, está sob o guarda-chuva deles. Então, se tem alguém lá roubando, também pode ser responsabilizado aqueles que estão colocando gente lá dentro para roubar. E veja bem, nós estamos falando de um fato aqui que se estende por anos. Não é uma situação isolada aqui ou ali, são anos. A Veja, ela prossegue com a reportagem dizendo o seguinte: a relação de Bolsonaro com a ex-mulher, de fato, não é das mais tranquilas. Os dois se envolveram num divórcio litigioso, em que, conforme relatado por Veja em 2018, Ana Cristina o acusou de, entre joias e outras coisas, ter um patrimônio incompatível com a própria renda. No processo, ela anexou uma relação de bens e a declaração do imposto de renda do ex-marido, mostrando que o patrimônio do casal incluía 3 casas, um apartamento, uma sala comercial e 5 lotes de terra que o deputado havia esquecido de relatar à Justiça Eleitoral. Sua remuneração mensal, por exemplo, seria de R$100 mil, quase 3 vezes mais do que ele recebia na época como parlamentar aposentado do Exército. Veja bem, não tenha dúvida que a ex-esposa nega tudo isso e que ela diz que, segundo palavras dela, tá? As acusações partem de inimigos que querem atingir os meninos Flávio e Carlos. Ela diz isso. Se eu tiver que falar com o presidente e acha que eu vou para o cercadinho, para todo mundo ficar vendo, para jornalista ficar vendo, sou discreta. Na verdade, ela não explicou num momento em que até insinuou que o Bolsonaro... Isso no processo litigioso de separação. Bolsonaro havia escondido joias, que havia escondido bens que estavam em um cofre. Depois isso tudo ficou meio que camuflado. Até hoje as coisas não foram muito bem explicadas. Ela afirmou que o Bolsonaro tinha um patrimônio 3 vezes maior do que ganhava, mas não explicava de onde veio esse patrimônio. Uma bagunça sem fim, mas nós queremos que isso seja apurado, porque afinal de contas estamos falando de uma pessoa que diz que não é
corrupto e vende uma imagem que parece não ser muito condizente com a realidade. Vou trazer aqui para você o quebra-pau entre esses membros do governo Bolsonaro, com ex-ministros, com Eduardo, com todo mundo, sempre pedindo para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, nos ajudar com o nosso Apoia-se, porque lá você concorre a livros, inclusive. Venha para o nosso Apoia-se, que é uma forma de você ajudar a manter o canal. E se você quer realmente que a gente continue o trabalho, nos ajude também com o Pix, que é uma forma da gente continuar trabalhando todos os dias aqui para você, sempre firmes e fortes. Primeira questão que eu queria passar é sobre essa informação do Mário Frias e o Eduardo Bolsonaro, que partem para cima dos irmãos Weintraub. Mas o troço foi complicado demais. Nós temos uma questão que aconteceu, que foram curtidas do secretário especial de Cultura, o Mário Frias, em postagens do Twitter, que desencadearam mais um capítulo dessa crise na extrema-direita brasileira. Eu vou trazer aqui para você a postagem para você entender o que de fato aconteceu. Veja bem, nós temos aqui essa postagem. Revilela. Anote e cobre. O W, né, que no caso é o Weintraub, será preso em breve. Vai haver choro e ranger de dentes. Fica com a imagem de herói e vítima. Tudo teatro farsesco. E aqui, ó, tá vendo? Tem o Mário Frias dando like. Olha o coraçãozinho dele aqui. E aí o Abraham Weintraub, ele escreve aqui, ó, pelo menos pararam de me chamar de covarde, porém eu não teria coragem de falar com essa dama pessoalmente. Deve ter um bafo, ele escreve aqui. E esse é o Abraham Weintraub. E aqui do lado, ó, Arthur Weintraub. Não há motivo para a prisão do W, que no caso aqui, né, do Weintraub. O inquérito em que ele estava foi arquivado, pois a Lei de Segurança Nacional, que era a base de acusações contra meu irmão, foi revogada. E aí ele fala uma coisa aqui, ó. Esse post é mais torcida ou desejo deles? Se você observar lá no perfil do Mário Frias, ele está escrito, olha, não entendi Abraham e Arthur, por que estão chateados com uma curtida? Quantas vezes vocês deram aquela curtida marota em inúmeros perfis que chamam o presidente de frouxo, covarde e vendido para o sistema? Não gostaram da brincadeira de oposição sonsa? O negócio foi feio. Estão nela há mais de um ano, com indiretinhas cínicas e meias palavras. Achei que esse era o jogo. Vocês são tão medrosos que não têm coragem de falar abertamente meu nome, apenas postam o print com fotinha da curtida. Querem falar de curtidas? Vocês estão há um ano curtindo todo o lixo de perfil, com postagem chamando o presidente de frouxo, traidor e coisas piores, enquanto você e seu irmão desfrutam dos altos salários nos cargos que o presidente os colocou. Sua turma ataca todos os integrantes do governo, inclusive a mim e os outros conservadores, e agora quer vir pagar de ofendido? Vire homem e diga logo que é oposição. Fica parecendo um moleque sonso, alimentando ataques por trás, mas se fazendo de aliado e injustiçado pela frente. Cansei de receber ataque sujo da turminha de vocês, porque não quis nomear os apadrinhados de vocês em cargos aqui na Secretaria da Cultura. Indicações que, por sinal, não têm qualquer pudor de esculhambar com o presidente por buscar governabilidade, mas que não falavam nada quando era você que estava enchendo o ministério com pessoas ligadas ao Rodrigo Maia, a Haddad, a Maria do Rosário, a Dilma e outros petistas. Vocês se vendem como mártires, mas ganham uma fortuna em dólar para ficar alimentando o ataque contra o presidente e seus aliados. Toma vergonha na cara, rapaz. Indireta é coisa de moleque. Vire homem. Digo para quem quiser ouvir, vocês são oposição, a mais baixa que existe, a oposição cínica e sonsa. E não são conservadores coisa nenhuma, são dois oportunistas que encheram o ministério de esquerdistas e só agarram no conservadorismo quando a coisa apertou pro lado de vocês. O que você me fala? Não, veja bem, o que você acha disso? Tá nervoso ou não tá nervoso? Da sua opinião, tá nervoso ou não tá nervoso? Eu vou trazer aqui uma outra postagem. Você se diverte, né? Olha só, essa outra thread aqui. Essa thread tem um objetivo
tem um único objetivo: avisar sobre o mal que está se formando dentro da militância bolsonarista. Peço que leiam com atenção e compartilhem. E aí vem aqui, ó. É do conhecimento de boa parte da militância que existe uma espécie de briga e uma desconfiança acerca de Abraham Weintraub e seu irmão Arthur. Algumas pessoas começaram a desconfiar da postura dos irmãos pelos seus mais variados métodos de agir, como, por exemplo, seguir e interagir com perfis que difamam e atacam Bolsonaro diariamente. Eles colocam um vídeo aqui, não posso entrar por questões de copyright. Outro ponto que também chama muita atenção é o seguinte: tanto o Abraham quanto o Arthur não fazem uma única defesa do governo em seus perfis. Desde a saída dos irmãos Weintraub do governo, eles simplesmente não desmentiram uma única narrativa da esquerda contra o governo. Veja bem, eu vou colocar mais uma aqui, depois vou trazer o trecho para você. Afinal, se Abraham e Arthur não utilizam seus perfis para defender o governo nas narrativas jogadas pela esquerda, o que eles fazem? E se eu disser para vocês que eles utilizam seus respectivos perfis para tunarem a narrativas de oposição e minar a sustentação do governo? Qual é o resumo que eu quero trazer aqui para você? Está claro que agora nós temos uma guerra figadal entre os bolsonaristas e os olavistas. Eu já falei sobre isso em vídeos anteriores, mas o que a gente está vendo é que as coisas estão se transformando numa bola de neve e cada vez está piorando. Para todo mundo já ficou claro que o Weintraub, os irmãos Weintraub, estão realmente contra Bolsonaro, especialmente porque o Abraham Weintraub, ele quer sim ser governador por São Paulo, quer ter um cargo, e ele não obteve esse apoio direto do Bolsonaro. O Bolsonaro quer que o Tarcísio seja governador por São Paulo. Muitos de dentro do próprio bolsonarismo veem o Abraham Weintraub, os próprios irmãos Weintraub, como amalucados, imagina um bolsonarista pensando que alguém é amalucado. Mas né? Eles acham que é um exagero muito grande. E agora, essa situação ficou ainda mais acentuada, porque nós temos o Fábio Faria, que processou o Ernesto Araújo por acusação de entregar 5G para a China. Nessa reportagem da Folha de São Paulo, nós temos algumas questões que eu considero fundamentais. O ex-ministro ele diz que o Centrão acha que a política externa é fazer tudo o que a China quer e cita 3 atores que seriam responsáveis por isso. Aí ele fala: 3 pessoas que são chaves nisso: Ciro Nogueira, Fábio Faria, que entregou o 5G para a China, e Fábio Arruda. Pois bem, o Fábio Faria não gostou nada dessa conversa. Muito pelo contrário. Ele então processa o Ernesto Araújo, que, diga-se de passagem, é outro olavista que fez parte do governo. E aqui é um processo criminal contra Ernesto Araújo. Então, como você pode perceber, o clima está realmente insustentável. É um quebra-pau sem tamanho. Eu quero muito saber o que você pensa a respeito disso. Eu peço, por favor, para que você deixe um comentário aqui, e eu quero saber qual que é a sua opinião. Você acha realmente que tem alguém certo nessa história? Eu acho que não. Mas o que você acha? Tem alguém certo nessa história? Porque simplesmente dizer que a gente está apostando para a briga é pouco. A gente tem que apostar, na verdade, para que esses que estão sendo incriminados possam responder sobre tudo isso na justiça. A gente precisa saber das respostas. Se realmente o governo Bolsonaro está entregando 5G para a China, se há alguma armação financeira, se há alguma corrupção, isso é de interesse nacional. Isso é muito mais do que uma briga ideológica entre olavetes e bolsonaristas. Coloque seu comentário aqui, não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho se você é inscrito. E você que chegou até o final do vídeo, eu preciso fazer um pedido importante para você. Nos ajude com o nosso Apoia-se. O Apoia-se está fazendo sorteio de livros para as pessoas que estão lá nos ajudando. E você também pode nos ajudar agora com uma doação pelo Pix. Vou deixar o endereço do Pix, você pode pegar o seu celular, fazer uma doação agora para a gente, não vai te custar muito tempo, você só faz essa doação para a gente e vai ajudar muito para que a gente continue o nosso trabalho aqui, tá bom? Se você puder e quiser apoiar pelo PayPal, pelo PicPay, a gente tem as inscrições aqui no comentário do vídeo, tá bom? Tá aqui todas as oportunidades para você nos ajudar. Grande abraço, bom final de semana, até a próxima.